Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os livros que chegaram aqui em casa agora no mês de janeiro de 2021. A maioria são livros comprados pela Amazon, tá? No fim de dezembro, que chegaram agora em janeiro, mas tem também alguns poucos livros que eu comprei aqui mesmo na minha cidade, numa visitinha que eu fiz à livraria com minha esposa. E aí os livros serão variados, tá, gente? Vai ter muita coisa de literatura, mas também vai ter outras áreas, lembrando sempre que este é um canal voltado para o conhecimento na área de letras, ele não é exclusivo de literatura, então vai ter aqui livros de linguística, livros de teoria da literatura, vai ter também alguma coisa de história e teologia, que eu também gosto muito de outras áreas das ciências humanas, geralmente minhas compras são bem amplas, abrangendo também outras áreas de humanas, tá? Eu espero que vocês gostem aí, que sirva também de indicação para quem quer aí dicas de livros, tanto de conhecimento teórico, como também livros literários, tá? Então, desde já, eu já gostaria de pedir para você curtir o vídeo, comentar, se possível compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este material e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você seja avisado dos futuros vídeos. Então, bora lá! Bom, gente, então eu vou começar mostrando os livros de literatura. Primeiramente, temos aqui Os Pastores da Noite, de Jorge Amado, um livro aqui desta coleção da Companhia das Letras. Eu já tenho alguns livros de Jorge Amado por esta coleção. Eu pretendo, com o tempo, formar a coleção completa. Jorge Amado é um autor que eu admiro, não faz parte dos meus favoritos da literatura brasileira, mas eu admiro muito a obra dele. Tem algumas obras que eu gosto de forma especial. E Os Pastores da Noite eu não conheço, eu vou ter a oportunidade em breve, né, futuramente, de conhecer. Assim que eu achar um tempinho, eu tenho alguns projetos aí para serem desenvolvidos no canal ao longo do ano, mas quando eu tiver uma folguinha de alguma leitura desses projetos, eu farei a leitura deste livro e também trarei a análise para vocês. Esta edição aqui é do ano de 2009. Bom, e o livro não tem muito segredo, né? Aqui já começa a obra. O diferencial desta coleção eu acho bem bacana, eu acho que todo livro deveria ter um conteúdo extra, tá, gente? Então nós temos aqui, ao final da obra, uma cronologia do autor, e depois algumas fotos. É uma característica desta coleção trazer algumas imagens. Geralmente traz também aqui algumas traduções em outras línguas. Então é uma coleção bem bacana, eu acho muito bonita. Chegou também este livro, Contos e Novelas do Voltaire, uma ediçãozinha simples. Essa aqui eu comprei numa feira de livros que está tendo no Partage Shopping, aqui em Campina Grande. O pessoal que é daqui sabe. É a livraria Leitura, eles colocam ali no meio do shopping, né? Eles abrem um stand ali com livros em promoção. E este aqui estava R$10, é um livro também simples, né? Sai pela editora Itatiaia, que faz edições mais simples, mas enfim, é um livro que não tem nada que prejudique sua leitura. Por dentro, um livro com orelhas, é uma edição de 2004. Aqui nós temos o índice aí das obras que estão dentro, né, dos textos que estão dentro da obra, né. E vai uma fonte boa, tá? Não é uma fonte enorme, mas nós temos aqui 1,5 milímetro, né, de tamanho de fonte, dá um certo conforto na leitura. A mim não incomoda. Enfim, tá aí Voltaire, Contos e Novelas. Este aqui foi mais uma compra da minha esposa, né? Ela gosta muito do Kazuo Ishiguro. A gente já tem aqui 4 livros do autor. São todas edições muito bonitas da Companhia das Letras. Kazuo Ishiguro é até prêmio Nobel, né, de literatura. Eu li um livro só de Kazuo Ishiguro, gostei muito, que é o Gigante Enterrado, que é o livro azul, né? Uma capa linda. Minha esposa já leu os outros dele, né, que tem aqui em casa. Esse é o 4º que chega. Minha filha também gostou de um livro dele. Então é um autor muito apreciado aqui. E eu quero também futuramente conhecer os outros livros. Esse aqui foi minha esposa, assim que viu, já quis comprar. A gente comprou na livraria esse aqui. Bom, aqui o
Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Eu prefiro chamar ele com uma pronúncia mais aportuguesada, que foi assim que eu comecei a chamá-lo na adolescência, tá, gente? Mas eu sei que aqui é Hugo, né, ou algo assim. Bom, é um dos autores favoritos da minha vida. Inclusive, Os Miseráveis está aqui no projeto de leitura de textos literários, né? É a obra que inicialmente estava marcada para ser lida em fevereiro, mas devido a um atraso aí que sofreu na obra de janeiro, depois eu vou explicar para vocês, então eu vou deixar para março, tá? Mas comprei aqui o Corcunda, que eu não li ainda, tá? Dele eu só li Os Trabalhadores do Mar e Os Miseráveis, e aqui nesta edição de bolso, mas bem bonitinha, da editora Zahar, edições muito bonitas que eles fazem, tanto de bolso quanto a edição em tamanho maior, né, que tem até uns conteúdos extras bacanas, às vezes são ilustradas as edições, mas a mim não faz diferença. Eu preferi comprar essa aqui para economizar e comprar mais livros, né? É uma fonte também, não é uma fonte grande, tá, gente? Mas também fica aí na faixa do 1,5 mm também, né? O Demônio Familiar, de José de Alencar, é um dos autores brasileiros que eu mais gosto, me identifico muito com a escrita de Alencar. Isso aqui é uma peça, tá, gente? Eu não conheço nenhuma peça dele e vou ter aí a oportunidade de conhecer. Eu só conheço os romances de José de Alencar. É uma edição da editora Martin Claret, do ano de 2013, tá? Aquele mesmo esquema de sempre da Martin Claret, né? Papel branco. Tem algumas pessoas que se incomodam com isso, de minha parte não. Então tá aí, Demônio Familiar. Aqui o Cabeleira, de Franklin Távora, literatura brasileira e regional, né, do século XIX, antes do boom regionalista do século XX. Eu não tinha ainda o livro, né? E aqui está, da Martin Claret também, uma edição aqui do ano de 2014. Bom, aqui Lígia Fagundes Telles, Seminário dos Ratos, é um livro de contos. Eu gosto muito de Lígia Fagundes Telles, contista. Eu não conheço os romances dela, mas já vou começar a resolver isto este ano, porque a obra Ciranda de Pedra é uma das obras que vão ser lidas neste ano, inclusive a obra que eu adiantei para o mês de janeiro, tá, gente? Minha pretensão inicial era de ler Dom Casmurro em janeiro, reler, né, Dom Casmurro em janeiro, para apresentar aqui no canal. Mas houve um atraso na entrega do livro do Clube de Literatura Clássica. Na verdade, a obra foi extraviada, né, o box foi extraviado. Entrei em contato com a editora, eles disseram que vão mandar um novo box, mas, enfim, isso atrasou minha leitura. Eu tenho outra edição aqui, mas eu quero ler pela que eu adquiri recentemente, né? Então, eu vou transferir para o mês de fevereiro, Dom Casmurro, e no mês de janeiro vai estar Ciranda de Pedra, que eu já tinha colocado, já era parte do projeto anual de leitura literária aqui do canal, mas eu resolvi adiantar para o mês de janeiro, tá? E aqui nós temos um livro de contos dela, mais um. Eu conheço muitos contos da autora, tenho aqui alguns livros, e aos poucos eu quero formar essa coleção de Lígia Fagundes Telles, porque eu acho muito bonito esse trabalho que a Companhia das Letras faz nas edições dela. Aliás, a Companhia das Letras gosta de um floral, né? Porque a coleção de Jorge Amado também tem flores. Aqui uma edição de 2009. Muito boa edição, papel amarelado, aquele trabalho de sempre que a gente conhece da companhia, né? Aqui também costurado e colado. Trabalho muito bom de editoração que eles fazem. Bom, Comédias para se ler na escola, de Luiz Fernando Veríssimo. Esse livro aqui é um livro que eu tenho uma história com ele, porque ele caiu no meu vestibular. Na época eu não comprei a obra, mas eu li vários contos dele. Alguns deles ficaram na minha memória até hoje. E eu não tinha, né? Depois disso, eu não tive mais acesso ao autor e decidi comprar. Vi em promoção, tá, gente? Isso aqui na livraria, né? na feirinha de livros ali. Então é um livro de crônicas, né? Crônicas de teor humorístico, né? São bem engraçadas, são bem interessantes. Isso aqui, para quem é professor de língua portuguesa, gente, é muito bom para você trabalhar em sala de aula. O pessoal gosta muito. Eu trabalho
contos dele, né? Mesmo antes de ter a obra, já pegava na internet, levava para os alunos. Aqui uma edição de 2001, muito bonita também a edição, aqui o sumário. Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera, eu não conheço a obra. Eu de Gabriel Garcia Marques, eu só li 100 Anos de Solidão e Viver para Contar, que é a autobiografia. Gostei muito de ambos e aos poucos também quero ir conhecendo mais coisas de Gabriel, né? Edição da Record, como sempre aqui a Record, né? Não costura, ela apenas cola aqui. Mais um livro com orelhas. Esta edição é de 2020 agora. Provavelmente com o tempo vai ficar amarelada as páginas, porque é uma tradição da Record, mas eu não ligo, tá? Amarelado não nesse sentido aqui da coloração, tá? Mas oxidado, tá? É uma tradição da Record. De minha parte eu não ligo, sinceramente. Só mostra que o livro tem história, né? O tamanho da fonte é bom, né? 2 milímetros. Então é confortável para a leitura. Agora essa diagramação aqui em cima apertadinha fica estranho, né, gente? Fica feio. Mas enfim, né? É só para vocês conhecerem a edição, né? Quem pretende comprar, saber o que está comprando. Não se sentir enganado. Mas de minha parte eu leio da mesma forma. O que vale é a obra. Não acho uma edição que desmereça o autor, a grandiosidade do autor. Então, aqui Graciliano Ramos, Cartas. Bom, não chega a ser literatura, mas como é um autor de literatura, eu coloquei aqui. Eu sou um grande admirador de Graciliano Ramos. Para mim, está no meu top 3 de prosadores brasileiros, ao lado de José de Alencar e Machado de Assis, tá? Eu tenho grande parte da coleção dele já aqui, desta coleção, né? Tá saindo uma nova, mas eu particularmente gosto muito dessa, até porque remete ali o tempo em que eu comecei a ler e fazia as leituras por esta edição. Edição da Record, então aqui colado apenas, né, sem costura, mas papel branco, então ele não vai ficar oxidado. Fonte de 2 milímetros também. Aqui é a reunião das cartas do autor, que eu não conheço ainda, conheço os seus contos, conheço todos os seus romances, sou fascinado pelos romances dele, mas as cartas eu não conheço ainda. Bom, aqui os irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Eu já tinha explicado antes, no vídeo que eu fiz do unboxing de dezembro, eu mostrei 2 livros que chegaram e expliquei que eu quero formar a coleção de Dostoiévski por esta edição aqui, tá? Esta coleção da Martin Claret, que eu acho muito bonita. Eu sei que tem os livros da editora 34 que o pessoal indica mais pela qualidade da tradução e etc. Mas enfim, eu não sou especialista em literatura russa, ensino literatura brasileira e portuguesa. A russa é apenas para eu conhecer, tá? Então a tradução já me serve, esta aqui, para eu conhecer o autor. E claro, né, não se compara, sinceramente eu gosto muito do trabalho da editora 34, mas são livros muito parecidos, né? Geralmente é aquele mesmo modelo ali de capa. E eu acho que o trabalho da Martin Claret é muito mais bonito nesta edição aqui. Este já é o 4º livro de Dostoiévski que eu tenho. Sempre assim, né? A cor da capa ela predomina em toda a obra, né? Aqui também no corte das páginas, a folha de guarda, tudo aqui, olha esse preto, muito bonito aqui, gente. Aqui um sumário. E a fonte dentro, ela sempre acompanha a cor da capa também, tá? Livros que tem inclusive fitilho. Então tá aí os irmãos Karamazov de Dostoiévski. Bom, e aí, gente, concluindo literatura, temos aqui o box que chegou do mês de dezembro do Clube de Literatura Clássica, né, que eu sou assinante. Por curiosidade, não chegou de novembro, que é de Machado de Assis, que era o que eu mais queria, na verdade. Mas, enfim, né, foi extraviado, acontece, não é culpa deles, é culpa dos Correios, infelizmente. Mas eles vão fazer o envio novamente. E aqui nós temos a obra O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald. Como sempre, a qualidade da edição é incrível, né, gente? Muito boa a edição. O trabalho desse clube é impressionante. Ele tem algumas ilustrações ao longo do livro. E aqui a Seleta Gatsby sempre vem, né, gente? Um livrinho extra junto, geralmente ou trazendo ilustrações sobre a obra, ou trazendo textos extras do autor. Neste caso aqui, a Seleta Gatsby é composta por contos ou pequenas novelas, depois eu vejo do que se trata.
Tem aqui uma pequena apresentação, depois vem Sonhos de Inverno, de 1922, Absolvição, de 1924 e Menino Rico, de 1926. Bom, então terminamos literatura, vamos passar para teoria da literatura, né? Ou seja, o estudo a respeito da literatura. Na verdade, foram só 2 livros que chegaram neste mês. Aqui nós temos o Lições de Poética, do Paul Valéry. Temos aqui o índice da obra. É composto por algumas lições, tá, a respeito de poética, né? Ou seja, a respeito da escrita de poesia. Enfim, é uma edição bem bonitinha, tá, desta editora Aine. Não conheci esta editora. Gostei do modo como não tem o título aqui na frente, mas sim na 4ª capa. Bem bacana, tá? Bom, aqui este livro eu comprei também na feira de livros. Esse livro estava na promoção, bem barato, eu não lembro agora quanto, não era R$10 como os outros, mas estava bem barato, não sei porquê, talvez, gente, porque ele tem erratas, tá? Ele tem 2 erratas nele. Aqui, olha, uma errata aqui e tem outra lá na frente também. Então trata-se de 2 livros, tá? 2 obras, né, num livro só. Do Schlegel, tá? Schlegel é um filósofo. Inclusive aqui na ficha catalográfica a obra ela é catalogada como filosofia, mas eu cataloguei aqui na minha biblioteca como teoria da literatura, vai ficar ali na parte de teoria da poesia, porque, enfim, é sobre o que fala, tá? Nós temos aqui a primeira obra, é o fragmento sobre poesia e literatura, que são escritos, frases, pequenos trechos que o autor produziu a respeito da literatura, da filologia, da poesia em si, feitos entre 1797 e 1803, e tem também o Conversa sobre Poesia, que aí já tem mais um caráter, parece mais com um texto, um estudo, né, um texto teórico, porque ele é em texto corrido, né? Eu comprei principalmente interessado nesta parte, tá? O Conversa sobre Poesia é o que mais me interessou, mas também já vi algumas coisas interessantes aqui ao longo da parte dos fragmentos. Bom, agora nós vamos entrar na parte de linguística. Temos aqui o primeiro livro, Mais o que é mesmo Gramática, do Carlos Franck. É daquela coleção Na Ponta da Língua. Aos poucos eu estou formando esta coleção. São textos introdutórios, tá? Sobre temas gerais. E aqui nós temos discutindo a questão da gramática, como sempre, né, aquele viés que ultimamente o pessoal utiliza, né, um viés mais crítico sobre as abordagens gramaticais. Esta edição aqui ela é do ano de 2006, mantendo sempre a qualidade da parábola, livros costurados, livro com orelha, um material editorial muito bom. Aqui, para o estudo da fonêmica portuguesa, do grande Joaquim Matoso Câmara Júnior, eu sou um leitor assíduo de Matoso Câmara, inclusive uma das obras dele, que é a Estrutura da Língua Portuguesa, ele vai estar aqui no projeto anual de Introdução à Linguística. Ele já foi selecionado para esse projeto. Eu fiz a apresentação dos projetos anuais do canal, gente, num vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, tá? As contribuições de Joaquim Matoso Câmara, embora ele tenha uma obra pouco densa, tá? Uma obra resumida, dada a sua grandiosidade, mas são inúmeras para a linguística aqui no Brasil. Ele que foi basicamente o precursor dos estudos linguísticos no Brasil. E aqui uma obra sobre fonética e fonologia, né? Que é uma área que me interessa muito e eu não conhecia ainda, está aqui para futuramente fazer a leitura. Aqui 2 livros do projeto Gramática do Português Culto Falado no Brasil. Eu estou aos poucos também formando esta coleção. Se eu não me engano são 6 ou 7 volumes, não tenho agora os dados. Aos pouquinhos eu estou formando. Trata-se aqui de uma tentativa de fazer a descrição gramatical não da escrita, mas sim da fala culta do nosso português brasileiro. Aqui nós temos a Construção da Sentença, que é o volume 2. Aqui o Palavras de Classe Aberta, que é o volume 3. Palavras de classe aberta, gente, que são substantivos, adjetivos, tá? Ao contrário de preposições, conjunções, são classe fechada, tá? É um inventário fechado, não entra mais palavras dentro desse inventário. Já os de classe aberta, a qualquer momento podem aparecer novas palavras, tá?
como realmente aparecem. Então é uma gramática, tá, gente? Só que uma gramática diferente porque ela faz uma descrição do português falado, tá? Uma coisa que eu estava esquecendo era de mostrar os sumários, né, das obras. Então aqui eu vou deixar o sumário com vocês. E aqui também o sumário deste livro. Bom, aqui o Elementos de Linguística Geral, do André Martinet. Este livro também está no projeto anual do canal de Introdução à Linguística. Ele chegou no comecinho de janeiro e eu sempre tive curiosidade de conhecer a obra do Martinet. E vai ser uma oportunidade de trabalhar este livro. Se eu não me engano, aqui no canal ele será trabalhado no mês de maio, tá, gente? Uma edição simples da editora clássica, não tem orelhas, uma capa mais molenga. Mas o papel é amarelo, pelo menos isso para quem gosta, tá? Aqui o sumário. Vejam que é um livro bem fragmentado. Enfim, quem tiver curiosidade, quem for da área ou quem realmente quer conhecer um pouco mais sobre a linguística, acompanhe aí o nosso projeto anual de introdução à linguística, que leremos aqui a obra e trataremos de alguns conceitos importantes, tá? Bom, aqui o dicionário de verbos, conjugação e uso de preposições, né? Aqui uma boa edição, tá, gente, da editora Objetiva. Por ser um dicionário, tem que ser mesmo um livro com uma estrutura um pouco melhor, né, para aguentar aí as várias aberturas para consulta. E aí ele traz conjugação de verbos, tá? Retira algumas dúvidas com relação à sua conjugação e à sua regência. E ele mostra também, quando ele lógico, né, não faz um índice exaustivo dos verbos da língua portuguesa, o que seria praticamente impossível nesse modelo aqui, né, de conjugação desta forma, seria inúmeras páginas, mas ele mostra quais são os verbos que são conjugados da mesma forma que aquele que está sendo apresentado. Uma edição de 2011, aqui o sumário da obra. Bom, e agora, para terminar linguística, mais uma gramática, a 14ª gramática que chega aqui em casa. Eu sou um apaixonado por gramáticas, não apenas leio gramática com frequência, mas eu também coleciono gramáticas, tá? E aqui a gramática de Silveira Bueno, atualizada, tá? A revista é atualizada. Silveira Bueno, que foi um conhecido lexicógrafo brasileiro, seu dicionário é muito conhecido e também foi um gramático, tá? Aqui uma edição da editora Global, uma edição bacana, bem bonita, eu gostei muito da edição. É um livro de 2014. Aqui é a apresentação da obra, o seu sumário. Aquela estrutura que a gente já conhece, quem já folheou uma gramática, quem possui gramática, já conhece mais ou menos, tá? Eu não posso dizer ainda para vocês se aplica para quem está estudando para concurso, ou, enfim, né, para qual fim ela é mais indicada, até porque eu não fiz ainda a leitura da obra, tá? Futuramente eu quero fazer. O bom dela que eu já vi é que ela traz questões, olha, de vestibular, questões de concurso público, já vi também aqui. Então, ela pode ser um excelente aliado aí em questão de estudos para provas objetivas. Bom, para finalizar, eu vou trazer as obras de outras áreas que não são da área de letras. Aqui eu tenho 2 livros de história, tá, gente? Aqui, História da Grécia. Eu gosto muito de história. Se eu não tivesse feito graduação em letras, eu teria feito em história ou filosofia, tá? Então, meu amor pela história é muito grande, eu estou sempre lendo história. E, enfim, eu tenho um amor particular tanto pela história antiga quanto pela história medieval também. Esta obra aqui, ela não é recente, tá? Até pela escrita, vocês vão ver. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui, gente, olha. Aí, pela escrita dela, dá para vocês verem que ela é uma obra já antiga. Eu não achei ainda, não tive tempo de procurar referências sobre o autor,
e sobre o ano de sua publicação e etc. É uma edição da Vecchie Letture, uma editora de Roma, tá? Pelo que eu vejo aqui, e publicada em português, né? Ou seja, é um livro interessante. É de se perceber que é uma obra que causa interesse, tá? Um autor que provavelmente é brasileiro ou português, José Fernandes Costa, História da Grécia. Eu comprei pelo título, tá? Mas eu não sabia que vinha com essas informações interessantes de ser uma obra publicada em Roma e em português arcaico, tá? Um português mais antigo, né? Então, futuramente, com certeza, eu pesquisarei a respeito desta obra e deste autor aqui. Aqui mais um livro de história, neste caso aqui daquela coleçãozinha da editora Contexto, de Jaime Pinsky, As Primeiras Civilizações. Sou um apaixonado também pelas primeiras civilizações, Babilônia, Fenícia e etc. Tenho aqui também livros nessa área. E aqui o autor faz algumas descrições tanto dos mesopotâmicos, né, como dos egípcios e dos hebreus também. Tem o ponto positivo de ser ilustrado, tá? Ilustrações em preto e branco, mas é ilustrada, o que para mim agrega muito valor à obra. É papel branco, mas não faz nenhuma diferença para mim. O único ponto, assim, não tão bom é que não tem orelha, mas sabendo cuidar, né? Uma obra que é costurada aqui, então segue aquele padrão de qualidade da editora Contexto que eu particularmente gosto muito. Bom, gente, e para concluir, nós temos aqui Os Monoteístas, volume 1, Os Povos de Deus. Eu já tinha lido o volume 2 desta obra, por curiosidade, né? Eu tinha lido primeiro o volume 2. Isso aqui eu tinha encontrado na livraria da UFCG, e eu comprei este livro em setembro de 2014 e me apaixonei por ele, pelo modo como ele apresenta as 3 grandes religiões monoteístas, né? E pela forma como ele descreve essas religiões, mostrando coisas que eu até o momento não sabia. Por exemplo, as 3 diferentes revelações, né, que essas religiões acreditam. Os judeus acreditam na primeira e única revelação para eles, que é a revelação de Deus para Moisés, que se revelou para a humanidade. Os cristãos acreditam numa segunda revelação que os judeus não acreditam, que é a revelação feita por Cristo, né? A palavra que se faz carne. E os muçulmanos que acreditam numa terceira revelação, que nós não acreditamos, assim como os judeus também não, que é a revelação feita para Maomé, né? Que originou aí o Alcorão. Então, são 3 revelações, são 3 testamentos deixados. Então, essas informações são muito interessantes e que eu obtive por meio desta obra. E faltava, lógico, ler na íntegra, né, o livro. E agora tive a oportunidade de adquirir Os Monoteístas, volume 2, Os Povos de Deus. Então, aqui uma obra com orelhas, tá? Obra costurada aqui, uma boa edição da editora Contexto. Uma obra muito informativa. Aqui a ficha catalográfica, uma edição de 2007. E aqui nós temos o sumário do livro. É lógico que este canal é um canal voltado a conhecimento na área de letras, né, os estudos da linguagem, mas eu não descarto a possibilidade de futuramente trazer algumas contribuições de teologia, e aí, para não fugir do tema, eu vou fazer isso quando estiver analisando algumas obras literárias, né, fazer aí uma relação entre literatura e religião. Bom, gente, então é isso, né, passamos aí este grande passeio pelas 25 obras que chegaram aqui na minha casa no mês de janeiro, né? Eu acredito que eu vou ficar fazendo isso todos os meses. Ao fim do mês eu vou fazer o book haul aqui daquele mês, para que vocês tenham uma noção dos livros que chegaram, para que, enfim, né, tenham ideias de possíveis aquisições para vocês mesmos e assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de apoiar meu trabalho, curtindo, comentando, se possível, compartilhando e, claro, gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para que vocês sejam avisados dos futuros vídeos. Até mais!